todos. A presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está entre nós. E bendito seja Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos, tomando contato com a reflexão do Evangelho. Então vamos nos tranquilizando em nossas cadeiras, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, portador da palavra divina, e a todos os benfeitores que escolheram este Centro Espírita Paulo de Tarso para poder fazer toda a assistência espiritual em uma grandiosa hierarquia. Que eles possam acolher aqui as nossas preces, nossas súplicas, mas também a nossa gratidão. Que possam tocar o nosso coração para que possamos abri-lo, para que deixemos penetrar os ensinamentos do Mestre na nossa mente e no nosso coração. Vamos pedindo para os nossos irmãos lá da sala de fluidoterapia que possam eles servirem de bons instrumentos no momento da aplicação do passe para cada um de nós e possam eles também receber a assistência espiritual. Assim seja, graças a Deus. Como o João já falou, hoje a nossa reflexão será sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de 4 a 8, vamos refletir sobre a ressurreição e a reencarnação. Para entrarmos ainda mais na faixa vibratória do nosso Mestre Jesus, nós vamos fazer a leitura do texto evangélico. Item 5 é um diálogo de Jesus com Nicodemos. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer de novo um homem sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde vai. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, os judeus antigos, eles acreditavam sim na reencarnação, mas como nome de ressurreição. E eles não sabiam, eles não tinham ainda noções claras de como que poderia ocorrer a ligação do corpo com a alma. Então eles acreditavam com o nome de ressurreição. Jesus
começou as suas pregações, bem como os seus feitos. E aí o povo começou a ficar muito admirado e maravilhado com os ensinamentos do mestre. E aí começaram a falar assim: olha, é João que ressuscitou. Outros, não, é Elias. Outros, não, é Jeremias. E esse assunto tomou corpo, tomou espaço, ganhou terreno naquela época. E aí até o governador de uma tetrarquia da Galileia, Herodes, chegou até os ouvidos dele os feitos e as palavras, ensinamentos e pregações do Mestre Jesus, e ele, também admirado, disse: quem é este? Eu mandei degolar a João. Quem é este de quem eu ouço semelhantes coisas? E aí esse assunto ficou muito em voga. Aí até os discípulos perguntaram para Jesus se João Batista era Elias, porque os escribas pregavam a volta de Elias. Então os discípulos perguntaram para o Mestre Jesus se João Batista era Elias, e ele responde: Elias já veio e eles não o conheceram. Então João Batista era, sim, Elias reencarnado. E como o assunto ganhou espaço, Nicodemos era um fariseu tradicional. Ele era senador dos judeus, era membro do Sinédrio e tinha sob o seu comando grandes responsabilidades. E aí essa parte que eu vou dizer, quem nos ensina é um grande estudioso da doutrina espírita, Edgar Armon. Ele conta isso no livro dele, O Redentor. Ele diz assim, que não consta esses pequeninos detalhes nos textos evangélicos, mas consta registrado na história que ele foi pesquisar. Então, o senador dos judeus já estava simpatizante com os ensinamentos de Jesus. Então, ele não queria, ele queria conversar com o mestre, mas ele não queria ser visto, ele não queria que fosse divulgado que ele foi se encontrar com Jesus. Então, ele pede emprestado a casa de Iléu. Iléu era um aguadeiro, entregador de águas. E aí ele morava no lado sul da cidade, próximo da fonte de Siloé, onde morava o povo pobre. Era lá que ele morava, mas ele tinha uma casa razoavelmente confortável, porque ele era um homem trabalhador, honesto e bondoso. E ele então ele concorda em emprestar a casa dele para Nicodemos ir à noite, sem testemunhas, para conversar com Jesus. E aí tem esse colóquio que nós ouvimos agora na leitura. Nicodemos é levado até a casa de Iléu à noite, e Jesus leva com ele, esse trecho de quem Jesus levou está no livro Boa Nova, na lição número 14, de Chico Xavier e Humberto de Campos. Diz lá que nesse colóquio Jesus levou com ele André e Tiago. E aí eles ouviram toda a conversa, e quando Nicodemos foi embora, eles também ficaram tão maravilhados com essa explicação, que é preciso nascer de novo, um novo corpo, que eles falaram assim para Jesus: olha, mestre, amanhã mesmo, eles solicitaram isso para Jesus, amanhã mesmo em suas pregações,
inclui esse ensinamento para o povo. E Jesus respondeu para eles: não se constrói uma casa começando pelo teto. Então, era preciso mais tempo para a aquisição de mais elementos para que isso fosse amplamente divulgado. Era preciso esperar. Aí vamos então à ressurreição. Como é a ressurreição? Estão nos textos evangélicos e também no Velho Testamento. Mas vamos ao texto evangélico. Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita a filha de Jairo e ressuscita o filho da viúva de Naim. Naim, um povoado existente na época. Ele ressuscita porque eles não estavam mortos. E Jesus, pela capacidade de plenitude da visão espiritual e da capacidade em plenitude do seu magnetismo, ele ressuscita Lázaro, que estava em morte aparente, a filha de Jairo em morte aparente e o filho da viúva de Naim em morte aparente. Eles não estavam mortos, é que estavam em estado letárgico. E a letargia e a catalepsia, naquele tempo, a medicina não possuía ainda recursos para detectar. E Jesus, então, ressuscita-os. Eles voltam no mesmo corpo, ressuscitado. Mas a reencarnação não. A reencarnação é a volta do mesmo Espírito, porque o Espírito sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Está sob o poder e comando de Deus a vinda do Espírito, num novo corpo. Esta é a reencarnação, que é uma lei universal. A vinda do mesmo Espírito em um corpo novo para dar prosseguimento, continuidade rumo à evolução, ao aperfeiçoamento e à regeneração. Então, por que não se ensina isso nos nossos rótulos, irmãos em humanidade, também cristãos? Por que não se ensina também isso? Porque no século VI, no ano de 553, havia um teólogo Orígenes e outros teólogos importantes da época que já pregavam a reencarnação para o povo. Eles diziam sobre a pré-existência da alma e sobre a pluralidade de existência, e começou a incomodar as autoridades da época, que tinha poder de mando, e as pessoas de dinheiro. Então o imperador Justiniano, no ano por volta de 553, ele promove em Constantinopla, atual Istambul, ele promove um concílio, uma reunião para tratar, entre outros assuntos religiosos, coloca-se a reencarnação. E aí censura a reencarnação. Ela sai fora, ela é cortada, não se fala mais em reencarnação. Então,
A reencarnação é uma lei divina. Ela é uma lei universal. Ela é instrumento de educação do nosso espírito. Ela é o maior, o mais sublime instrumento de justiça, porque ela está atrelada à lei de causa e efeito. Ela mostra o poder de Deus. Só Ele pode mandar o Espírito soprar onde quiser. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai, pelo benefício do esquecimento em cada vinda, para não frustrar a nossa evolução, não causar constrangimento pelos nossos feitos que necessitam corrigenda e nem orgulho, exaltar o orgulho pelas coisas boas que fizemos. Mostra a paternidade espiritual de nosso Pai e dá a possibilidade de mostrar para nós a justiça, mas com misericórdia. Aos poucos, em vidas sucessivas, nós vamos recebendo uma nova página para reescrever a nossa história, trazendo nela todos nós, espíritas e não espíritas, uma grande provação, que é dar o nosso testemunho de aprendizado, e dentro dela as expiações, que são as corrigendas. Então, todos nós, neste estágio evolutivo que nos encontramos, nós temos, sim, muitos vícios, defeitos, que nós chamamos de imperfeições, para serem corrigidas, mas temos também muitas qualidades, virtudes. E aí o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele retoma esse assunto. Ele diz assim: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e sim, é com o corpo espiritual que se continua a viver no além. Aí sim, a ressurreição do Espírito, ou seja, o ressurgimento do Espírito nas regiões espirituais. E num segundo entendimento para nós, também o ressurgimento do Espírito, do mesmo, em um novo corpo, para o esforço de aperfeiçoamento. Então, nós vamos entender as palavras de Jesus e o motivo pelo qual isso foi cortado, censurado, mas no momento oportuno a doutrina espírita nos traz com tanto esclarecimento. E aí, para finalizar, eu vou ler somente uns trechinhos aqui do Caminho, Verdade e Vida sobre a reencarnação. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, Jesus falou-nos de seus belos e sábios princípios. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante de renascimentos dolorosos que observamos, aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem
fogo do inferno que se apresenta nas letras evangélicas é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Olha aí a reencarnação, oportunidade bendita e abençoada. Ouçamos: se a rebeldia perdurar em nós por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão para nós como um fogo material, como utilidade indispensável à vida física. Ninguém está livre de reencarnar em abençoada e misericordiosa oportunidade, porque a evolução não dá saltos, ela é lenta, gradual e constante. Assim seja, graças a Deus. Então, agora com o pensamento bastante tocado pelas palavras de Jesus, vamos pedindo que, ao sentarmos naquela cadeira de fluidoterapia, que possam ser retirados do nosso corpo espiritual todos os miasmas amealhados ao longo da semana por nervosismo, irritabilidade, malquerença e tantas coisas ruins que vamos amealhando ao nosso redor, e que possamos sair daqui com as nossas energias transmutadas, fluidos benéficos, psíquicos, harmonizantes para o nosso corpo e, sobretudo, ajuste corpo, mente e espírito, e o bem-estar de Jesus possa nos acompanhar até os nossos lares. Assim seja, graças a Deus.